A paz do Senhor para você, meu irmão, a paz do Senhor para você, minha irmã. É com imensa alegria que nós iniciamos o programa Discípulos e Missionários neste novo mês do ano de 2024, mês de agosto, que no Brasil é comemorado, celebrado, refletido como o mês das vocações. E por isso o tema do nosso programa de hoje é esse: Igreja, uma sinfonia vocacional. Pedi, pois, ao Senhor da Messe. Esse é o lema deste ano 2024, baseado na mensagem do Papa Francisco por ocasião do Dia Mundial de Oração pelas Vocações de 2023. Pedi, pois, ao Senhor da Messe, do Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 38. Para conversar conosco sobre esse tema, o mês vocacional, Igreja, uma sinfonia vocacional, contamos com a presença, a palavra amiga de Dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo de São Paulo. Dom Odilo, bem-vindo ao programa Discípulos e Missionários e um bom mês vocacional para o senhor. Bom domingo para você também. Obrigado e um bom mês de agosto, mês das vocações aqui no Brasil. Também para você e para vocês todos, a quem desejo também saudar e desejo um bom domingo para todos vocês. Hoje, primeiro domingo, nós também lembramos o Santo Curadars, Exato. Padroeiro dos padres, e já começamos com a vocação sacerdotal. Exatamente. Dom Odilo, por que no mês vocacional, né, aqui no Brasil de modo especial, cada domingo é reservado a uma realidade vocacional, né, da Igreja, do povo de Deus? Por que aqui no Brasil isso foi estabelecido? Qual o objetivo desse mês vocacional aqui no Brasil? Sim, isso é uma iniciativa da CNBB, até há várias décadas isso já funciona, justamente para criar, né, na igreja, nas comunidades, mais e mais um clima vocacional e a valorização das vocações. Né? E por isso, ao longo do mês, destaca a vocação sacerdotal, ministério ordenado, depois a vocação à família, ao matrimônio, depois a vocação à vida consagrada, religiosa, e a vocação dos catequistas e os diversos ministérios laicais dentro da igreja. Desta forma, se reza por essas vocações, se fala, se cria uma cultura vocacional, o que é muito necessário e desejável dentro da igreja. Vocação, Dom Odilo, é a mesma coisa que profissão? Ou tem alguma coisa diferente, alguma coisa distinta? Não, nós não falamos nesse caso em vocação. Vocação não é profissão, no sentido que nós falamos. Às vezes alguém pode desempenhar a sua profissão como verdadeira vocação. Perfeito. Mas não toda vocação é profissão, né? E nós olhamos a vocação mais como uma doação da vida, uma dedicação da vida a partir de um dom pessoal e de um chamado interior. Falamos de vocação muito mais no sentido religioso, portanto, enquanto profissão, fala-se muito mais no sentido comum, no sentido civil, a partir do trabalho que alguém desempenha, da sua função na sociedade. Muitas vezes fala-se também, unindo as duas coisas, mesmo no mundo civil, né? Quando alguém desempenha tão bem, com tanta dedicação à sua profissão, se diz que ele está desempenhando a profissão como uma verdadeira vocação. Perfeito. Como uma dedicação da sua vida. Muito bem. Mas, de fato, nós tratamos a vocação a partir de um olhar religioso como um chamado de Deus, Perfeito. Um dom de Deus. Dom Odilo, e tendo presente os ministérios ordenados, tendo presente a vocação sacerdotal, como o senhor avalia hoje essa realidade vocacional da Igreja? A vocação ao sacerdócio, ela hoje encontra uma série de crises em muitos lugares do mundo. Certo. A falta de vocações, a maioria dos países da Europa
na América do Norte, mesmo no Brasil, em muitos lugares começamos a sentir, né, um número menor de vocações sacerdotais, mas aqui ainda temos, não é uma crise ainda muito grave, mas na Europa e em muitos países a crise é bastante grave. Certo. Por quê? Bem, muitos fatores. Talvez a menor percepção do sentido religioso da vida. A vocação sacerdotal está sempre ligada a uma percepção da fé, ao cultivo da fé, da vida cristã, da participação na vida da Igreja Católica. E se isto diminui a possibilidade de ter vocações. Senhor da messe, Dom Dilo, é preciso também rezar pelas vocações. A promoção vocacional, ela também depende da oração da igreja, da oração do povo de Deus? É o próprio Jesus que assim mandou, né? Jesus que disse, pedi ao Senhor da messe que envie operários. A messe é grande, né? Quer dizer, a colheita é grande, mas falta gente, faltam operários para colher. E Jesus disse assim em relação à humanidade. A missão é grande, a messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi ao Senhor da messe que envie operários. Então, sim, a oração pelas vocações deve ser uma constante na igreja e na vida dos católicos, dos cristãos. E o Papa João Paulo II traduziu isso de maneira interessante ao dizer que a vocação é uma resposta de Deus providente a uma comunidade orante. Se a comunidade ora nesse sentido, pede vocações, também significa que tem fé em Deus, na vocação, valoriza a vocação e Deus manda vocações. Certo, certo. Que bom. Dom Dilo, uma palavra do Senhor para os padres que estão nos assistindo, sacerdotes que hoje também estão comemorando o seu dia, né? Mas uma palavra do Senhor como pastor, como bispo, para os sacerdotes que nos acompanham. Sim, hoje é o dia do padre, comemorando dia 4 de agosto, São João Maria Vianney, o cura d'Ars. É o domingo, no mês de agosto, em que nós colocamos em evidência a vocação sacerdotal ao ministério ordenado. Portanto, aos padres todos, primeiramente, a minha alegria e a gratidão a Deus pela sua vocação e pela sua dedicação ao povo de Deus, ao louvor de Deus, ao serviço de Deus na humanidade. Que Deus os conforte e confirme sua vocação. E coragem, não tenham medo diante das dificuldades da vida, confiem muito na graça de Deus. Que a nossa vocação sacerdotal, devemos lembrar sempre que não nos pertence, é um chamado de Deus. E quem é o verdadeiro sacerdote, de fato, é Jesus Cristo, e nós somos servidores de Jesus Cristo, do sacerdócio de Jesus Cristo. Portanto, Deus quer agir através de nós, e o Espírito Santo é quem dá fruto e faz, digamos, dar fecundidade ao nosso trabalho se nós o fazemos com fé e generosidade. Coragem importante, que o Santo Cura d'Ars interceda por todos. Bem, nós temos uma participação aqui no nosso programa Discípulos e Missionários, a Érica Xavier, que faz uma pergunta para Dom Odilo. Vamos acompanhar a pergunta da Érica. Dom Odilo, sua bênção. Qual a diferença da ordenação sacerdotal na Igreja Católica Romana e na Igreja Católica Ortodoxa? Oh, Érica, Deus abençoe você. Mas vamos acertar um pouco as coisas aí. Igreja Católica Apostólica Romana e a outra é a Igreja Ortodoxa, né? Ou é católica ou é ortodoxa. Não se diz que a Igreja Católica é ortodoxa. A Igreja Católica é católica. E, portanto, a diferença da ordenação, é claro que tem. A Igreja Ortodoxa tem um rito próprio, segue normalmente o rito bizantino e, evidentemente, que no rito da ordenação na Igreja Ortodoxa se não está presente, por exemplo, aquela vinculação do ministério ordenado com a autoridade do Papa. Isso está claro. E por isso a Igreja Ortodoxa surgiu do grande cisma
do Oriente, né, do qual surgiu a Igreja Ortodoxa, que está presente não só na Grécia e na Ásia Menor, mas em grande parte da Europa Oriental está presente a Igreja Ortodoxa. Então, existe sim o rito, claro que é diferente. O sacramento da ordenação na Igreja Ortodoxa, ele pode ser reconhecido na medida que existe uma verdadeira sucessão apostólica nos bispos que ordenam os sacerdotes ortodoxos. Então, existe diferença no rito, mas também existe diferença no conteúdo, no que se refere à vinculação do sacerdote na obediência ao Papa. Muito bem. Programa Discípulos e Missionários pode ser acessado no canal que a Canção Nova tem no YouTube. Basta acessar youtube.com/play Canção Nova. youtube.com/play Canção Nova. E ali você pode encontrar uma série de programas Discípulos e Missionários para o seu enriquecimento também espiritual, cultural, religioso. Depois a Canção Nova tem uma plataforma de streaming, é o CN Plus. Assine, né? E ali você terá acesso a um grande acervo de evangelização da Canção Nova, incluindo o programa Discípulo e Missionário. Dom Odilo, nós estamos chegando ao final do programa Discípulos e Missionários de hoje, portanto a sua palavra final e a sua bênção, por gentileza. Pois não. Que Deus abençoe a todos. E hoje, nas suas comunidades, rezem pelos sacerdotes, pelas vocações sacerdotais, pelos seminaristas. Não esquece de rezar pelo bispo, que também é sacerdote, pelo Papa, que também é sacerdote, e pede sempre que rezem por ele. E apoiem o trabalho dos padres, né? Não pretenda que o padre seja um anjo caído do céu. Ele é humano também. E por isso, olha, o padre é jovem, foi jovem, ele pode ficar doente, ele pode ficar idoso, ele pode ficar ranzinza, ele pode ter as suas fragilidades, sabe lá, né? Ajudem o padre, né? Ajudem os padres, porque eles são humanos como todos. Claro, todos chamados à santidade, e ainda mais também os padres, mas ajudem os padres a fazerem bem e a cumprirem bem a sua missão. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém.